Bom dia, bem-vindos e bem-vindas ao 17º Encontro Nacional da ABET, Vitória Vilas Boas, e vou estar cumprindo o papel de monitora aqui, juntamente com a Feira, para colaborar com a coordenação e os demais autores. O nome dessa atividade é Mesa Redonda número 25, Covid-19 relacionada ao trabalho, narrativa de quem trabalhou presencialmente. Com início agora, né, e a previsão de término para as 11h45. Eu vou passar a palavra para a professora Maria Maeno, que coordenará essa mesa, e desejo uma ótima atividade a todos e todas. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem agora, boa tarde, boa noite a quem vai assistir a gente depois, né? É muito bom estar aqui, na ABET, tendo essa oportunidade de trocar ideias sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na vida dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, contribuindo, né, para que o acervo desse congresso, desse importante congresso, possa ser aproveitado por mais e mais pessoas por meio da divulgação virtual das mesas, que ficarão disponíveis para os interessados. Eu agradeço aos participantes da mesa, às pessoas que estão aqui na sala, e pelo tempo generosamente cedido, né, para essa conversa. Agradeço a Beth e a Súliva e Vitória, que nos ajudam aqui, são super importantes. Essa pandemia de Covid-19 é a 6ª emergência em saúde pública de importância internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, todas ocorridas nesse século, e seguramente foi a que impôs de forma contundente interrupções mais ou menos prolongadas às atividades econômicas nos diferentes países, mas em escala sempre mundial. Das quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, bilhões delas continuaram a trabalhar presencialmente durante a maior parte da pandemia, muitas em condições precárias e em situação de insegurança trabalhista e social. Inúmeras estão tendo Covid prolongada, com sequelas, alteração de estado de saúde e da funcionalidade, com acometimento de pulmões, rins, sistema nervoso central, etc., e não se sabe por quanto tempo. E é importante dizer que esses quadros prolongados e sequelas podem ocorrer mesmo em pessoas que tiveram Covid leve e moderada, com alterações da capacidade de trabalho. Esta mesa, intitulada Covid relacionada ao trabalho, narrativa de quem trabalhou presencialmente, tem o intuito de dar visibilidade aos diversos aspectos do trabalho presencial durante a pandemia, cujo controle depende justamente do distanciamento físico entre as pessoas, da não existência da aglomeração, seja no transporte, nos locais de trabalho, do apoio às populações vulneráveis, em ambientes bem ventilados, do uso de máscara, de testagem genômica em massa, enfim, de uma série de providências, né? E eu acho que é importante, então, a gente dar visibilidade para essas pessoas que trabalharam na área da saúde, serviço funerário, segurança pública, assistência social, cadeia da alimentação para a nossa população, incluindo a agricultura familiar, bancários, etc., etc., né? E aqui temos a felicidade de contar com 3 pessoas que abordarão esses diferentes aspectos dos impactos desiguais da pandemia sobre os mundos do trabalho. A gente vai começar com Eduardo Siqueira, que é professor do Departamento de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Comunitário da Universidade de Massachusetts, Boston, que iniciará dando um panorama dos impactos da pandemia sobre os mundos do trabalho em vários países. Sabemos que o mundo todo foi fortemente atingido pela pandemia e, assim como no Brasil, há diferentes tipos de vínculos de trabalho e de proteção ao trabalhador em casos de incapacidade temporária ou permanente por aí afora. Eduardo, agradeço a sua disponibilidade. Você terá 20 minutos para a sua exposição. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui podendo compartilhar com vocês essa discussão. E eu vou, inicialmente, apresentar alguns slides para poder colocar um pouco a situação do nível mundial em relação ao que eu me propus abordar nessa mesa, que vai ser baseado num estudo que foi feito por um sindicato global chamado Uniglobal, e eu vou, então, dar um panorama geral da situação a nível mundial e depois vou fazer alguns comentários mais especificamente sobre a situação dos Estados Unidos, que eu conheço com mais profundidade, que é onde eu moro já há algum tempo. Pode passar o próximo, por favor.
Então, eu vou me basear num estudo que foi feito por esse sindicato, como eu falei, Uniglobal, que basicamente avaliou como é que os diversos países estão lidando com a cobertura, a compensação dos trabalhadores afetados pela doença Covid-19. E o critério que eles usaram foi um critério de 15 pontos de pontuação, em que eles avaliaram, quando a resposta fosse positiva às perguntas, daria 1 ponto, quando fosse não, 0 pontos, quando não houvesse informação sobre a pergunta, 0 pontos, e quando não houvesse legislação pendente, 0 pontos. Mas por que eles fizeram isso? Porque esse foi um estudo feito em maio desse ano, publicado em maio desse ano, cujo objetivo era avaliar como é que os diversos países abordavam a compensação aos trabalhadores afetados pela doença. Ou seja, a Covid-19 é uma doença ocupacional ou não é, em um determinado país? Essas são algumas das perguntas que eu vou listar para vocês entenderem depois a pontuação que eu vou mostrar através de figuras. Outra pergunta foi: existe obrigação dos empregadores notificarem caso para as autoridades? Existem estatísticas disponíveis para o público? Isso é importante porque, como nós sabemos, em muitos países, essas estatísticas não foram transparentes. Então, essa pergunta foi importante para mostrar se, de fato, havia coleta de dados confiáveis e que fossem públicos, transparentes. Os trabalhadores infectados elegíveis para compensação para a Covid-19, eles eram elegíveis para a Covid relacionada ao trabalho ou não? Próximo, por favor. Os trabalhadores estão recebendo licença remunerada como resultado da Covid-19? Ou seja, todo o objetivo seria avaliar até que ponto os países têm políticas ou leis que garantem a compensação daqueles que foram acometidos pela Covid-19 e se era ou não é considerada uma doença ocupacional. Então, existe uma questão que essa próxima pergunta aborda, que é o seguinte: existe lei ou política presuntiva para trabalhadores da saúde? Essa ideia de política presuntiva significa dizer o seguinte: o trabalhador não tem que provar que a doença que ele tem, no caso da Covid, foi relacionada ao trabalho. Se ele apresentou os sintomas e ele pode mostrar que ele trabalha num determinado trabalho onde isso pode acontecer, então, presuntivamente, ele seria compensado, ele teria direito à compensação e também à licença e outras coisas mais. Então, essa ideia da política presuntiva significa dizer que não cabe ao trabalhador provar o chamado nexo causal, que é o nosso grande problema, a nossa grande dor de cabeça, que é mostrar que o vírus, de fato, a infecção pelo vírus se deu no ambiente de trabalho e não na comunidade. Nos países que têm essa política preventiva para outros acometimentos e outras exposições no ambiente de trabalho, isso não se dá. E, portanto, eles resolveram dar uma pontuação maior para isso, porque, de fato, essa política é mais favorável ao trabalhador. Então, a primeira pergunta foi se isso ocorria para trabalhadores da saúde e, a seguir, se isso ocorria para todos os trabalhadores, se os países tinham esse tipo de política para todos os trabalhadores ou só para os trabalhadores da saúde. E aí a pontuação foi, como ela é mais favorável ao trabalhador, eles resolveram, se a qualificação fosse automática, 4 pontos. Se o empregador tem direito a refutar essa presunção, 3 pontos. Ou seja, quando o empregador tem direito a refutar a chamada atribuição causal que não precisasse de prova, ou seja, é preciso que o trabalhador prove num nível superior. Quando for caso a caso, 1 ponto. Quando tivesse outra política, 1 ponto, e quando fosse desconhecido o que o país tivesse, 0 pontos. Para a próxima pergunta, se existe lei ou política presuntiva para todos os trabalhadores, fizeram mais ou menos o critério semelhante, de 4 pontos, 3 pontos, 1 ponto. Se tivesse outra, 1 ponto, e se fosse desconhecido ou negativo, 0 pontos. Então, o objetivo dessas perguntas, o próximo, por favor, era para chegar nisso, para ter uma visão a nível mundial, como é que os diferentes países abordam essa questão do nível de proteção dos trabalhadores que foram acometidos ou foram expostos à Covid-19. E vocês estão vendo que é uma variação grande no mundo inteiro. A cor verde, quanto mais verde for a cor, significa que melhor a situação do país. Então, por exemplo, na América do Sul,
vocês estão vendo ali, a Argentina apareceu como o país que tem proteção completa. Então, apareceu com uma pontuação muito alta. No mapa dos Estados Unidos, que vocês vão ver por aqui, eles, na verdade, foram capazes de fazer essa pontuação a nível de estados. Então, se nota que nos Estados Unidos existe uma grande variedade, uma grande variação. O México, por exemplo, e os países da América Central aparecem com a cor alaranjada, quer dizer, um nível de apoio pequeno, slightly support em inglês, quer dizer, muito pequeno. Os que estão em verde, quanto mais verde for, conforme eu coloquei, vocês vão ver que a proteção é praticamente completa ou parcialmente completa. Então, se nota que nos países da África, quase todos estão em vermelho, que significa dizer que a proteção foi mínima. Em alguns países da Europa, você nota que tem, como a Suécia, por exemplo, você tem uma proteção, uma cor parecida com a da Argentina, ou seja, uma proteção bastante grande. Em outros países do norte da Europa, você está aqui ao redor de 10, 11, quer dizer que é uma proteção entre parcialmente e totalmente apoiada. E na Europa se nota que vários países estão na coloração verde, muito poucos em vermelho. E nos Estados Unidos se nota que em alguns estados você tem uma proteção quase nenhuma, que estão aqui em branco, ou seja, não temos informação. E em alguns estados você vê que tem poucos estados, de fato, com a coloração totalmente verde. Então, isso dá um panorama geral para a gente saber como é que está se distribuindo a proteção a nível mundial. Próximo, por favor. Aqui já é um slide um pouco mais difícil de ver, mas, basicamente, foi essa pontuação a nível de uma figura, o grau de apoio do governo para essas questões que eu coloquei. E vocês vão ver que, por exemplo, a Argentina aparece como um dos mais altos, e nós vamos ver que o Brasil está numa situação muito ruim. Então, comparado com outros países, o Brasil está entre aqueles que realmente têm uma proteção muito baixa, uma pontuação entre 0 e 2, ou seja, muito baixa. E a boa parte dos países ditos desenvolvidos, particularmente os europeus, estão numa faixa, num nível de pontuação entre parcialmente apoiados pelo governo. Então, isso aqui dá uma ideia geral para a gente saber onde estão os melhores países. Então, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha já tem essa proteção, e a França já tem essa proteção estabelecida há muito tempo. Está aqui a Alemanha, essa linha. A França também, a Finlândia também, a Dinamarca. Então, vários países da Europa já têm isso incluído na sua legislação. Por isso que a pontuação fica maior, porque vocês se lembram que é 4 pontos quando tem as tais políticas presuntivas, que é o que nós gostaríamos que, de fato, todos os países tivessem. Ou seja, não cabe ao trabalhador provar por A mais B que o vírus que ele foi infectado pelo vírus no ambiente de trabalho, e sim que é possível e, portanto, sendo possível, se o trabalho que ele realiza permite a exposição ao vírus, a infecção pelo vírus, então já seria considerado um efeito automático, que é o que a gente gostaria que fosse. O próximo, por favor. Aqui, continuando de novo os países, vocês vão ver que tem alguns países, aqui, por exemplo, Suécia é considerado na avaliação como um dos melhores, tem um nível muito alto. A Espanha também aparece muito bem, com um nível muito alto. A Holanda, um nível muito alto. Aqui a Lituânia, um nível muito alto. Enfim, permite uma comparação entre os diversos países e dá uma ideia global de onde é que nós temos os maiores problemas. E, infelizmente, o nosso país, o Brasil, está numa situação muito ruim. E em relação aos Estados Unidos, vocês vão ver a seguir, o próximo, por favor. Aqui já é a pontuação a nível dos estados dos Estados Unidos. E aí vocês vão ver que tem um basal, com exceção de Mississippi, que é em vários desses indicadores dos piores dos Estados Unidos, nós temos vários estados numa situação razoável. O texto destaca a Nova Jersey como New Hampshire, 2 dos estados que têm uma situação mais favorável, e o estado de Massachusetts, que é onde eu moro. Também tem uma pontuação melhor. Agora, aqui o que vale a pena dizer em relação aos Estados Unidos é que a compensação por doença ocupacional não garante o salário necessário para o trabalhador sobreviver. Varia muito entre os estados quanto você recebe de compensação, se você tem licença paga para se retirar do trabalho ou não, por licença por doença ou não. Então,
O fato de ter esse tipo de pontuação não significa que o trabalhador que conseguir, ou que tiver essa licença, ou que for compensado pela licença, que ele vai, de fato, conseguir sobreviver por um período grande com esse salário, que o salário reduz muito quando tem doença ocupacional. Espera-se que, no caso da Covid, essa licença não seja tão longa, embora nos casos de Covid longa pode ser bastante longa. Então, dependendo do grau de afetamento, de acometimento que a Covid lhe dê, você pode precisar de uma licença muito maior. Mas, em geral, pelo menos por algum período curto, você vai conseguir ter cobertura e não vai precisar provar caso a caso. Mas não é a situação da maioria dos estados dos Estados Unidos. A maioria dos estados dos Estados Unidos está mais ou menos na faixa abaixo de 9, o que significa dizer que é apoio parcial, ou seja, não é um apoio completo, não é automático. Existe, a gente tem observado, muito mais proteção para os trabalhadores da saúde, se bem que tardia. Foi um processo que demorou muito e apenas alguns estados passaram legislação, aprovaram leis que garantem uma proteção melhor ao trabalhador. Eu vou expandir um pouco mais isso adiante. Próximo, por favor. Aqui mostrando o Canadá com mais detalhe, que, como vocês estão vendo, também está na faixa abaixo de 10, o que significa dizer que é uma proteção parcial e varia também entre as diversas províncias. E, como a gente espera, as províncias mais desenvolvidas, como é o caso de Quebec, como é o caso de Ontário, tem mais ou menos uma proteção razoável na faixa de 9, o que significa dizer que é parcialmente coberta. E abaixo, a Austrália, onde eles pegaram também esse sindicato, através do questionário que eles fizeram, conseguiram detalhes das diversas províncias, dos estados da Austrália, e vocês estão vendo que também é uma proteção parcial. Ou seja, o quadro geral, o próximo, por favor. O quadro geral, que é o que a gente gostaria de resumir, dos países abordados, que foram cento e tantos países, 31 países reconheceram a Covid formalmente como doença ocupacional. 16 desses têm sistemas para apoiar trabalhadores acometidos pela Covid. Então, o número já reduz bastante. Nos Estados Unidos, 34 estados aprovaram leis ou mudaram as políticas. Conforme eu falei, de fato, isso aconteceu, mas ainda é um problema sério o trabalhador garantir que vai ter a cobertura necessária, que vai ter a compensação e a licença necessária. No Canadá, 10 províncias e territórios estabeleceram as guias para demanda de compensação, o que mostra que já existe algum nível de proteção, embora não seja, está longe de ser o que a gente gostaria. Próximo, por favor. A Argentina, surpreendentemente, foi um dos países com maior pontuação, porque, de fato, eu não tenho todos os detalhes sobre isso, mas o questionário mostrou que a Argentina tem uma legislação e uma proteção que foi considerada das maiores comparado com outros países. Na França, a Covid é reconhecida como doença ocupacional. A Suécia, como eu mostrei antes, teve uma pontuação bastante alta também, o que significa dizer que lá não tem muito problema para o trabalhador ter sua licença e ter a compensação. E nos Estados Unidos, 2 estados apenas tiveram a pontuação alta, que é o estado de Nova Jersey e o estado de New Hampshire. Próximo, por favor. Então, eu vou fazer agora alguns comentários rápidos sobre essa apresentação. Basicamente, dizer o seguinte: nós tivemos um problema sério desde o ano passado para reconhecimento da Covid como doença ocupacional. Como foi dito no início aqui, a grande maioria dos trabalhadores continuou trabalhando sem a proteção devida no ambiente de trabalho. Os empregadores, e nós tivemos escândalos que foram divulgados a nível mundial, particularmente nos frigoríficos, mas também os trabalhadores da área da saúde tiveram alta exposição e tiveram alto número de mortes. Os trabalhadores de transporte também, seja de metrô, seja de trem, seja de ônibus. Os trabalhadores do comércio. Enfim, nós tivemos uma exposição ampla, geral e restrita, como eu costumo dizer. Muito pouco controle foi feito. Até hoje, continua havendo exposição e infecção. Agora nós estamos vivendo o período da variante Delta, a partir dos últimos meses, e, de novo, se nota o mesmo problema. Então, as escolas voltaram a abrir agora recentemente, porque houve, e isso é um problema que vários países estão enfrentando, uma certa euforia com a vacina. O não entendimento de que isso é uma pandemia
que, portanto, ela não pode ser controlada em um estado, em um país, sem que você consiga controlar em muitos outros. Para poder evitar que houvesse entrada desse vírus em outros países, era necessário, fundamentalmente, fechar todas as fronteiras, o que não é possível fazer. Então, evidentemente, houve, pela falta de controle nos aeroportos e pelo enorme fluxo de pessoas que você tem em vários países do mundo, interno e externo, é praticamente impossível você fazer esse controle, a não ser que você faça o que os países que melhor controlaram assim o fizeram, que é fazer a vigilância epidemiológica como manda o figurino, detecção precoce, isolamento, quarentena, vacinação em massa e todas as outras medidas não farmacológicas que a gente sabe. Quando isso não ocorre, você tem o que era de se esperar, uma pandemia de altos e baixos, de subidas e quedas, e que as pessoas, então, interpretam que a queda é uma queda definitiva, quando não é o caso, que a gente vem verificando, como era sempre de se esperar, até chegar à chamada imunidade coletiva, é impossível fazer o controle e, portanto, é necessário que os ambientes de trabalho estabeleçam proteção contínua dos trabalhadores, o que não ocorreu. Então, embora eu tenha enfocado a questão da doença ocupacional e o reconhecimento da doença ocupacional, a questão de fundo é que, se não reduzir a exposição no ambiente de trabalho, se não reduzir a probabilidade dos trabalhadores se infectarem, seja no transporte, indo para o trabalho, ou diminuindo a transmissão comunitária, não é possível controlar essa pandemia. Portanto, é de se esperar que, com essa variante Delta e outras que ainda virão, tenho quase certeza que isso vai acontecer, porque ainda o vírus continua se multiplicando em diversos países do mundo, com muito pouco controle, e vocês vão ver, o ambiente de trabalho não consegue se isolar disso. Então, embora você tenha melhores proteções em alguns países, a única maneira de fato, reduzir a transmissão no ambiente de trabalho e, portanto, o sofrimento dos trabalhadores é fazer com que haja um controle permanente. E o controle permanente significa mudanças nas práticas do trabalho, significa mudança na rotina, mudança nos horários, mudança nos turnos. É preciso reorganizar o ambiente de trabalho por um período longo, coisa que não foi feita porque a iniciativa dos governos tem sido retornar como antes, o que não é possível fazer durante um período de transmissão alto. É impossível fazer isso. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação em que alguns estados conseguiram um índice de vacinação alto, acima de 70%, mas não conseguem controlar a pandemia porque a parcela que não é vacinada continua sendo exposta. Então, mesmo aqueles vacinados estão tendo agora os chamados casos breakthrough em inglês, quer dizer, a vacina não dá conta de impedir a infecção, diminui a gravidade da doença, diminui os óbitos, mas você continua transmitindo e a infectividade das variantes sempre é maior. Faz parte da transição do vírus de uma forma menos virulenta para uma mais virulenta, que ele passa a ter a capacidade de infectar muito maior. E os últimos estudos da China mostraram isso, que a variante Delta ela é mais de 1000 vezes mais infectante em algumas pessoas e não é democrática nesse aspecto. Algumas pessoas transmitem muito mais do que outras. E o que a gente chama em inglês de super spreader, ou seja, aquelas pessoas que transmitem para muitas outras, enquanto um grande número de outras pessoas transmitem menos. A gente não sabe ainda exatamente por quê, estudos estão sendo feitos para isso, o que mostra, e só reforça a situação, que trabalhar presencialmente numa situação de instabilidade no controle da pandemia significa dizer que você está, na prática, favorecendo a expansão da pandemia, que a única maneira de controlar é ter uma vigilância epidemiológica contínua. E como foi dito antes, isso só é possível ser feito com testagem ampla dos trabalhadores, testagem ampla das escolas, dos professores, de todos aqueles que vão ter contato diário e constante com a população potencialmente infectada e transmitindo o vírus. Então, eu considero que a experiência mundial mostra que nos países onde isso se fez de uma maneira contínua, a Nova Zelândia, por exemplo, está falando em 0 casos de Covid. Essa é a política do país. Então, a China tem dado um exemplo para todo mundo de como é possível ser feito isso. Testagem em massa. Para primeiros casos, você já isola e testa. E bloqueia, é o chamado teste de bloqueio. Isso não está sendo feito nos ambientes de trabalho, ao contrário.
muitos empregadores entraram com processo, com litígio na justiça nos Estados Unidos para impedir o controle. E nós temos agora vários governadores dos Estados Unidos com esse mesmo tipo de política. Teve o governador do Texas que está proibindo que se use máscara. Ou seja, está havendo agora uma verdadeira briga entre prefeitos e governadores para saber qual é o controle. Isso gera uma confusão enorme. Nós ainda temos uma parcela da população significativamente grande nos Estados Unidos que resiste à vacinação. Aqui não há problema de falta de vacina, então o problema não é a vacinação, o problema é, de fato, a gente conseguir um alto nível de vacinação e respeito às medidas não farmacológicas. A vacinação, por si só, não dá conta do controle dessa pandemia. Portanto, a ideia de retirar o uso de máscara, de não fazer o distanciamento físico, de não ter uma vigilância constante, não vai conseguir que a gente consiga controlar essa pandemia. Então, eu vou parar por aqui e considero que a experiência mundial deve servir de exemplo para o Brasil. Não basta reconhecer como doença ocupacional se você ainda continua expondo os trabalhadores diariamente e continuamente ao vírus. Muito obrigada, Eduardo. Foi muito importante esse panorama que você deu do mundo, quer dizer, inclusive colocando algumas questões muito importantes, né? Você coloca que a presunção, né, da causalidade não é uma grande novidade, quer dizer, em alguns estados, mesmo norte-americanos, você teve até mudanças até de legislação, etc., para adaptação a essa situação. Então, acho que tudo isso é uma coisa que a gente tem que ouvir, né, pensar aqui no Brasil também. E uma coisa importante também é a questão das sequelas, né? Nós temos sequelas aí muito relatadas, mesmo em casos leves e moderados, né? O que impacta na capacidade de trabalho e na empregabilidade, inclusive. Então, acho que foi muito importante eu agradeço. E no final, para quem quiser fazer perguntas, pode fazer no chat aí, que depois a gente recolhe. A Vitória e a Sullivan vão recolhendo as questões aí, tá?